Tem invernos com muita neve na Suécia, cobrindo todas as estradas e retardando o trânsito. Alguns carros podem ter de encostar na beira da estrada e sair apenas com a ajuda de um trator. Isto é uma coisa comum por lá. Mas um dia, durante uma nevasca, algo surpreendente aconteceu. Em 19 de dezembro de 2011, um homem chamado Peter Skylberg se viu em uma armadilha de neve após ter saído da estrada principal no norte da Suécia. Então, pessoas em motoneves o encontraram acidentalmente, o tiraram de lá e o levaram para o hospital. Pode parecer algo comum, mas aqui está o detalhe. Se passaram 2 meses até que ele fosse encontrado, e lá fora, naquele momento, a temperatura havia caído para menos 30 graus Celsius. Aquele homem sobreviveu após passar 60 dias sem água, comida e fontes de calor, entre ventos gelados e neve sem fim. As pessoas que o encontraram disseram que o carro estava enterrado sob 1 metro de neve, e Peter Skylberg estava sentado, tremendo, dentro de um saco de dormir no banco da frente. Ele não conseguia falar. Quando chegaram com ele no hospital, os médicos ficaram espantados. Eles conheciam casos em que as pessoas haviam sobrevivido em temperaturas frias por muito tempo, mas não por 2 meses. Uma pessoa pode viver sem água por alguns dias, mas Peter não teve problemas com isso, uma vez que extraía água da neve. Sem comida, uma pessoa pode sobreviver de várias semanas a 3 meses. Mas e o frio? Como ele resolveu este problema? A temperaturas tão baixas, as pessoas podem congelar em questão de horas. Os médicos que trataram Peter afirmaram que seu corpo parecia ter ativado o modo de sobrevivência e caído em sono profundo, como fazem os ursos que hibernam durante o inverno. Mas o corpo humano só pode baixar a temperatura em alguns graus. Isso não é suficiente para sobreviver na neve a menos 30 graus. Talvez o homem tenha conseguido, de alguma forma, baixar ainda mais sua temperatura. O caso de Peter Skylberg se tornou famoso. Médicos e cientistas de todo o mundo apresentaram suas hipóteses sobre como este homem conseguiu sobreviver. Ninguém sabia dar a razão exata. Muitas pessoas afirmaram que foi apenas um verdadeiro milagre. Outras acreditavam que era o resultado de vários fatores combinados. Um desses fatores é o saco de dormir. Ele ajuda a manter melhor o calor do corpo, de modo que sua temperatura pode não cair por um longo tempo dentro do saco. Outro fator que provavelmente teve uma função chave foi o efeito igloo. Os povos indígenas que vivem no Polo Norte fazem suas casas a partir do gelo e da neve. Você provavelmente já viu essas casas redondas na internet ou no cinema. Não está quente dentro delas, mas elas não deixam o frio entrar. O design peculiar dessas casas ajuda a manter o calor acumulado dentro delas. Os igloos podem proteger contra ventos fortes, mas só é possível sobreviver dentro deles se você estiver usando roupas quentes. Talvez o carro de Peter tenha se transformado em um igloo. A neve se agarrava a ele de todos os lados, bloqueando o calor em seu interior. Muitas pessoas se perguntavam por que ele não havia tentado sair e encontrar ajuda, mas parece que Peter fez a coisa certa. É muito perigoso sair em tais condições. Não se sabe onde está, o frio está congelante e tem uma nevasca acontecendo. Digamos que você saia do carro e tente chegar à estrada mais próxima. Você fracassa e volta, mas você não consegue mais encontrar seu carro porque a neve o cobriu. Agora, sua situação é ainda pior. A única opção é começar a cavar na neve e fazer um igloo. Se você tiver roupas quentes, um igloo o ajudará a se manter quentinho e ganhar algum tempo. Mas a solução certa é ficar dentro do carro e esperar pelos socorristas, especialmente se você não souber onde está. Se não tiver luzes de comunicação ou de sinalização, então tente fazer uma fogueira. A fumaça pode atrair a atenção de quem passar na estrada mais próxima. Peter Skylberg passou algum tempo no hospital, recuperou suas forças e se curou. É muito mais seguro estar em um quarto frio fechado ou em um igloo durante o frio. Entretanto, se você estiver preso em uma nevasca severa sem roupas quentes, você tem cerca de 30 minutos a 2 horas. Talvez ainda menos se você não se mexer. Mas em 1980, aconteceu um milagre que chocou pessoas e médicos em todos os Estados Unidos. Jean Hilliard, de 19 anos, estava dirigindo para casa à noite para a pequena cidade de Langby. Ela perdeu o controle e acabou em uma vala. A garota decidiu caminhar até a casa de seu amigo. Ela então viu a casa do amigo, mas não chegou lá, pois ficou muito fraca e desmaiou. De repente, Jean caiu e perdeu a consciência. Jean Hilliard estava usando um casaco de inverno leve, botas de cowboy e calça. Então ela não estava bem preparada para as condições climáticas adversas. Havia uma forte nevasca e vento do lado de fora, de modo que ninguém a notou. O amigo que Jean queria visitar viu a garota congelada perto de sua varanda somente pela manhã.
Jean Hilliard ficou caída lá por 6 horas. Seu corpo estava duro e frio, como se fosse feito de borracha. Seus olhos pareciam de vidro. O homem que notou a garota tinha certeza de que ela não estava viva, mas então ele viu bolhas de umidade no nariz dela. A garota estava respirando. Ele a levou para o hospital. O corpo dela não dobrava, então colocar a garota no carro foi problemático. Os médicos correram imediatamente para ajudar Jean, mas não foi tão fácil assim. Eles não podiam nem mesmo fazer alguma injeção, pois as agulhas se quebravam. Os músculos estavam muito rígidos e congelados. Seu corpo ativou o modo de emergência e parou de fornecer sangue aos músculos e tecidos moles. Todo o líquido vermelho era direcionado para os órgãos vitais. Além disso, no modo de sobrevivência, nosso organismo pode retardar todos os processos corporais internos. O coração começa a bater mais devagar, os pulmões consomem menos oxigênio e o metabolismo quase para. Tal economia de energia ajudou a garota a sobreviver, mas os médicos ficaram ainda mais surpresos que Jean não teve nenhum problema sério. Ela ficou congelada, mas os cristais de gelo não destruíram sua pele e seus tecidos moles. Os médicos decidiram aquecer a garota com um monte de almofadas de aquecimento. Aí, finalmente conseguiram injetar medicamentos. Poucas horas depois, ela recuperou a consciência. Os testes mostraram que Jean estava em perfeita saúde. Enquanto isso, você pode entrar em uma armadilha severa não apenas na natureza com o mau tempo. Você pode ficar preso em um elevador em um prédio cheio de pessoas em Manhattan e ninguém saber disso. Isso aconteceu em 1999 com Nicholas White. O gerente de 34 anos estava trabalhando até tarde no escritório e decidiu fazer uma pausa. Depois de tomar um pouco de ar fresco do lado de fora, Nicholas chamou o elevador para voltar para o 43º andar. Mas ele ficou preso no elevador. Já era bastante tarde e quase todos os trabalhadores haviam saído do prédio. O pior é que era sexta-feira à noite. Nicholas não tinha telefone, não tinha comida e não tinha água. Ele apertou o botão de chamada de emergência, mas ninguém o atendeu. As câmeras funcionavam perfeitamente, mas os guardas não o viram. O prédio estava bastante vazio. Nicholas lutou contra a claustrofobia, caminhou de um lado para o outro, pulou, se deitou, tentou abrir as portas e esperou que alguém o resgatasse. Havia trabalhadores de obras em outros andares, mas eles não ouviram Nicholas. Além disso, colegas seus ainda estavam no escritório onde ele trabalhava. Eles estavam certos de que Nicholas tinha acabado de voltar para casa. Eles deixaram o escritório usando outros elevadores e não notaram que Nicholas havia deixado suas coisas em sua mesa. Nicholas estava desesperado. Ele foi resgatado 41 horas depois. Ele estava deitado no chão do elevador, atormentado pela sede, quando de repente ouviu uma voz do alto-falante dizendo: "Ei, tem alguém aí?" Os socorristas tiraram o homem de uma caixa de metal e os donos do prédio lhe pagaram uma compensação pelo incidente. Apesar deste pesadelo, Nicholas continuou a usar elevadores. Sim, vivendo em Manhattan seria problemático evitá-los. Certamente para Nicholas a vida tem seus altos e baixos. Um ser humano pode sobreviver até 2 meses sem comida, alguns dias sem água e 69 dias preso no subterrâneo. Pelo menos foi isso que 33 mineiros no Chile conseguiram fazer. O dia 5 de agosto de 2010 começou como um dia normal de trabalho nas profundezas do subsolo. Os mineiros estavam trabalhando em suas atividades, cavando em busca de cobre, ouro e outros minerais. Alguns deles estavam trabalhando a quase 762 metros abaixo da superfície. Outro grupo estava descansando no refúgio, uma sala escavada na rocha para os mineiros relaxarem e respirarem um pouco de ar fresco bombeado da superfície. Eles estavam esperando que uma caminhonete os levasse para almoçar. Por volta das 2 da tarde, eles sentiram algumas vibrações. Em seguida, houve um grande estrondo. Tudo ao redor começou a tremer, a poeira encheu o ar e a passagem desmoronou, prendendo os homens lá dentro. Quando o barulho diminuiu, os mineiros decidiram subir correndo para a superfície a partir do refúgio. Seu gerente de turno e outros uniram forças determinados a resgatar cada um dos homens. Lá embaixo, 2 mineiros estavam carregando pedras em um caminhão quando sentiram uma explosão de pressão. Eles acharam que não era nada de extraordinário, até que a poeira ficou tão espessa que não conseguiam enxergar nada. Dirigindo às cegas, quase colidiram com o supervisor de turno, que fez sinal para que parassem. Com um caminhão agora lotado de homens aterrorizados, eles iniciaram uma jornada traiçoeira em direção à superfície. O caminhão teve dificuldades para suportar o peso dos passageiros, mas seguiu em frente. Eles se encontraram com mais trabalhadores amontoados no caminhão como sardinhas, obstáculo por obstáculo.
obstáculo, eles se moveram para a superfície até se depararem com uma enorme rocha que pesava cerca de 700 mil toneladas, tão alta quanto um prédio de 45 andares. Eles enviaram o menor dos mineiros para ver se havia alguma esperança de passar ao lado da rocha. Ele só conseguiu rastejar 3 metros para frente com uma lâmpada na mão e disse a todos os outros que não havia chance de ir mais longe. Alguns dos mineiros mais velhos já haviam ficado presos no trabalho, mas geralmente eram algumas rochas que uma escavadeira poderia remover em algumas horas. Dessa vez, foi diferente. Os mineiros não planejavam desistir, por isso, eles se dividiram e um grupo procurou por poços que permitissem a entrada de ar, água e eletricidade na mina. Esses poços deveriam ter escadas para servir como uma sala de fuga. Eles conseguiram encontrar uma chaminé com uma escada. Um dos mineiros subiu, respirando poeira e se segurando nas paredes escorregadias. A chaminé o levou à mesma parede rochosa que haviam visto antes. Isso significava apenas uma coisa: realmente não existia saída. Eles tiveram que dar a triste notícia ao restante dos mineiros que voltaram para o refúgio. Havia lanches suficientes para alimentar 33 pessoas por vários dias. Alguém pegou os lanches, ainda sem perceber que poderiam ficar presos lá embaixo por dias ou semanas. Latas de pêssegos, ervilhas e atum, 6 galões de leite condensado e 93 pacotes de biscoitos eram tudo o que eles tinham. A única coisa com a qual não precisariam se preocupar era a água. Havia água mais do que suficiente nos tanques próximos, que mantinham os motores resfriados. Todas as conexões com o mundo exterior, a eletricidade, o sistema de intercomunicação, o fluxo de água e o ar comprimido foram cortadas. Os homens que trabalhavam acima do solo naquele dia fatídico também ouviram as explosões e viram a nuvem de poeira em frente à entrada principal. Enquanto os mineiros estavam se acomodando para a primeira noite no refúgio, a equipe de emergência local estava tentando fazer tudo ao seu alcance para salvar a todos. Uma equipe desceu em uma caminhonete até se chocar com a massa de rocha cinza a cerca de 457 metros. Outra equipe tentou descer pelas chaminés por meio de cordas e roldanas, mas encontrou obstáculos em todos os níveis. O supervisor da equipe tirou seu capacete branco característico para mostrar que todos os trabalhadores eram iguais agora. Como os mineiros lembraram mais tarde, esse foi um gesto inspirador para eles. No dia 7 de agosto, houve outro desmoronamento que bloqueou os poços de ventilação. No dia seguinte, os socorristas começaram a perfurar buracos e enviaram sondas de escuta para verificar se havia algum sinal de vida lá embaixo, sem resultados. Os mapas da mina estavam desatualizados, o que tornou a busca mais complicada. Nas profundezas da superfície, os mineiros tentavam manter o ânimo, conversando, brincando e contando histórias. Seus telefones não tinham sinal, mas eles ainda podiam usá-los como câmeras para gravar vídeos sobre sua sobrevivência no subsolo. Seus metabolismos estavam ficando mais lentos, e até mesmo os mais ativos estavam dormindo mais do que o normal e tendo pesadelos assustadores. Havia uma névoa pairando sobre seus pensamentos. Eles passaram 17 dias sem nenhum contato com o mundo exterior, comendo apenas uma vez a cada 2 dias. Alguns dos mineiros começaram a ter problemas de saúde. No dia 22 de agosto, uma das cerca de 30 sondas enviadas para a mina detectou uma escuta. Ela retornou com uma nota dizendo: "Todos os 33 de nós estão bem no abrigo." Logo, os socorristas conseguiram entregar comida, água, cartas, primeiros socorros e outros suprimentos necessários pelo estreito furo. Eles também enviaram câmeras de vídeo de alta tecnologia que transmitiam imagens ao vivo dos homens em seu ambiente vaporoso, semelhante a uma sauna. Os mineiros inventaram um sistema de trabalhos e rotinas para sobreviver nessas condições e manter a sanidade. Acima do solo, uma equipe internacional de gênios da engenharia e da mineração se reuniu para decifrar o código de como trazer essas almas corajosas de volta à superfície. Eles elaboraram um plano para perfurar um túnel de fuga e baixar uma cápsula dentro da mina, grande o suficiente para acomodar uma pessoa de cada vez. Em seguida, um guindaste puxaria a cápsula de volta à superfície. Eles trouxeram 3 plataformas de perfuração diferentes para o local e começaram a trabalhar no dia 30 de agosto, 25 dias após o acidente. Os trabalhadores presos estavam ajudando a resgatá-los lá de baixo. Eles formaram 3 equipes e trabalharam em turnos de 8 horas, demolindo os detritos causados pela perfuração para reforçar as paredes da mina. O plano original era libertá-los em dezembro, mas a perfuratriz do plano B terminou de trabalhar no dia 9 de outubro. Foram necessários mais 2 dias para alinhar o túnel com tubos de metal. Finalmente, uma equipe de resgate desceu a mina dentro da cápsula. As famílias e os amigos dos mineiros estavam esperando acima do solo em um improvisado acampamento Esperança. O primeiro trabalhador saiu da mina depois de uma jornada de 15 minutos através de 625 metros de rocha dentro da cápsula. Ele foi saudado como um herói.
Um a um, todos eles escaparam do refúgio. Milhões de pessoas em todo o mundo acompanharam o resgate pela TV ao vivo. Demorou menos de um dia, em vez das 48 horas planejadas. Todos os 33 mineiros, com idades entre 19 e 63 anos, foram resgatados e estavam, em sua maioria, com boa saúde. Todos tiveram que usar óculos escuros para ajudar seus olhos a enxergar o sol depois de ficarem em um espaço com tão pouca luz por tanto tempo. Um dos últimos mineiros a subir de volta à superfície foi Franklin Lobos, um ex-jogador de futebol profissional. Enquanto ele estava lá embaixo, times de todo o mundo assinaram camisetas para ele. Franklin recebeu esse presente de boas-vindas e uma bola de futebol. Ele disse que tinha sido a partida mais difícil de toda a sua vida. Os incríveis 33 receberam uma chuva de amor e elogios. Eles tiveram a garantia de 6 meses de assistência médica de primeira linha. Também viajaram para destinos internacionais para falar como palestrantes motivacionais, aparecer em público e explorar marcos famosos. Houve até um desfile na Walt Disney World, na Flórida, em homenagem aos mineiros. Um filme chamado 33, baseado na história deles, foi lançado em 2015 com a participação de Antônio Bandeiras. Ele interpretou o papel do mineiro que filmava registros diários em vídeo para garantir ao público que eles estavam bem. Essa história, que muitos consideram um verdadeiro milagre, entrou para a história e para o Guinness Book of World Records como o maior tempo de sobrevivência de alguém preso no subterrâneo. Uma história que certamente te dará arrepios na espinha é sobre uma ousada jovem marinheira norte-americana chamada Tammy Olden Ashcraft. Em 1983, quando tinha apenas 23 anos, ela viveu uma aventura e tanto. Junto com seu namorado britânico Richard Sharp, ela foi incumbida de navegar pelo oceano do Tahiti até San Diego, na Califórnia, em um iate de luxo. Mas você sabe que o oceano nem sempre é tranquilo. 20 dias após o início da viagem, os dois pombinhos foram atingidos por um furacão de categoria 4, com ondas monstruosas e ventos fortes. Embora eles tenham se mantido firmes contra as ondas furiosas, o iate foi rolado como uma bola de praia enquanto caía entre duas ondas. A última coisa que ficou gravada na memória de Tammy, antes de ficar inconsciente por 27 horas, foi o grito de Richard quando uma onda enorme atingiu o barco. Mais tarde, ela escreveu sua angustiante provação em um livro, que mais tarde foi transformado em filme. Tammy já tinha uma boa dose de experiência em navegação antes da fatídica viagem. Ela tinha ótimas habilidades de navegação e já havia atravessado o Pacífico 2 vezes. Partindo do Tahiti para San Diego, eles inicialmente fizeram uma boa viagem, mas algumas semanas depois começaram a ter problemas. Eles perceberam a presença de uma área tropical perto do Panamá e antes que percebessem, a tempestade estava avançando para o oeste e ganhando intensidade. A dupla se esforçou para chegar à zona de segurança, mas o furacão estava se movendo a uma velocidade incrível. Por obra do destino, o furacão, geralmente de curta duração, continuou avançando. Enfrentar ondas gigantes e ventos de furacão é o suficiente para causar pesadelos em qualquer pessoa. O barco levou uma surra e, apesar de seus melhores preparativos, lidar com mares tão agitados foi uma tarefa monumental. O barco saltava no ar sobre as ondas gigantes e caía, fazendo toda a estrutura tremer. Richard estava na cabine do piloto, preso com um cinto de segurança enquanto eles balançavam sobre as ondas enormes. Mas então eles se depararam com vagalhões, aquelas anomalias monstruosas que surgem do nada. Um desses vagalhões fez o barco dar uma guinada de 360 graus, e essa foi a última coisa de que Tammy se lembrava. Quando ela voltou a si, Richard não estava em lugar nenhum. Os cintos de segurança destinados a mantê-lo preso ao barco estavam rompidos. Sem ninguém por perto para captar seus sinais de socorro, Tammy tinha um rádio de longa distância que não funcionava depois de 2 semanas de ataques incessantes do mar. Tudo que ela tinha era um rádio de curto alcance, de frequência muito alta, que parou de funcionar após 5 dias devido a danos causados pela água. Ela estava sozinha e completamente isolada. Tammy teve que contar com suas ferramentas básicas para navegar até o Havaí, um sextante e tabelas de redução de visão. Usando a posição do Sol, ela determinou sua latitude e, quando encontrou seu relógio, também conseguiu descobrir sua longitude. Demorou um pouco, mas ela conseguiu chegar ao Havaí. Durante todo o tempo em que ficou perdida no mar, Tammy mostrou o quanto era engenhosa. Ela se lembra de ter tentado fazer o motor funcionar, mas algumas peças do barco haviam derretido no eixo da hélice. Apesar de ter inclinação para a mecânica, ela não podia perder tempo tentando consertar algo que potencialmente não tinha conserto. Em vez disso, ela se baseou em seu treinamento como contramestre.
Tammy também manteve um registro de seu tempo no mar, sempre ciente de que, se não conseguisse sobreviver, essa poderia ser a única pista do que aconteceu. Olhando para trás no registro, ela admitiu que seu estado mental estava frágil durante a provação. Apesar de tudo, Tammy compartilhou que o instinto de sobrevivência humano é incrivelmente forte. Ela queria viver. O herói da nossa próxima história é um homem chamado Steve Callahan. Sua história, embora pareça um roteiro de filme de Hollywood, é tão real quanto possível. Em 1982, Steve se viu participando de uma corrida de vela com uma só mão pelo vasto Oceano Atlântico. Ele confiou sua viagem a um veículo projetado por ele mesmo, orgulhosamente chamado Napoleon Solo. Era um veleiro robusto e confiável, construído para enfrentar tempestades e desafiar as ondas. Mas o clima imprevisível se aproximou, destruindo a frota da corrida e afundando várias embarcações. Steve teve que se afastar e ancorar seu amado Napoleon Solo na Espanha para alguns reparos urgentes. Depois de consertar o barco, Steve zarpou novamente, dessa vez mirando as Ilhas Canárias. Seu objetivo era cruzar o Atlântico e chegar às praias arenosas de Antígua. Infelizmente, seu barco foi atingido por ventos fortes, o que o deixou bastante danificado. Steve não teve outra opção a não ser abandonar o veleiro. Ele logo embarcou em um bote salva-vidas inflável. Steve decidiu que não iria desistir sem lutar. Antes de o Napoleon Solo ir para as profundezas do Atlântico, ele mergulhou várias vezes nas águas turbulentas para salvar o que podia. Com alguns itens essenciais garantidos, ele lutou contra a fome, a sede e a solidão pelos próximos 76 dias. Alguns pescadores acabaram o encontrando e o levaram para um hospital local, onde começou sua recuperação. Agora, você pode pensar que a história de Steve termina aqui. Sua incrível saga de sobrevivência foi compartilhada por toda parte em revistas de navegação, apresentada em vários programas de TV e finalmente consolidada em seu próprio livro. Mas o recorde de maior tempo perdido no mar foi quebrado por um homem chamado José Salvador Alvarenga. Ele é uma alma incrivelmente resistente, cuja tenacidade e vontade de sobreviver se tornariam lendas. Isso porque, durante 438 longos e difíceis dias, ele ficou à deriva. Pescador por profissão, José não era estranho aos humores imprevisíveis do mar. A aventura mais aterrorizante de sua vida começou em um dia como qualquer outro, em 2012. Esse foi o dia em que José e seu companheiro de pesca saíram da costa de uma pitoresca vila de pescadores chamada Costa Azul, no México. Era a primeira viagem deles juntos. A vida, porém, lhes reservava uma surpresa desagradável. Pouco depois de deixarem o conforto da costa para trás, eles foram emboscados por uma tempestade furiosa. Ela sacudiu seu pequeno barco como se fosse um brinquedo, desviando-o de seu curso. O motor do barco e a maioria dos equipamentos eletrônicos de bordo ficaram inutilizados. José, demonstrando seu raciocínio rápido, conseguiu pedir ajuda ao seu chefe pelo rádio antes que o dispositivo de comunicação parasse de funcionar, mas a resposta foi tão imponente quanto a situação deles. Durante 5 dias implacáveis, a tempestade os perturbou. Quando o céu finalmente clareou, José e seu companheiro se viram perdidos, sem saber onde estavam ou como voltar. Para piorar a situação, a tempestade havia levado a maior parte de seus equipamentos de pesca, deixando-os apenas com ferramentas básicas de sobrevivência. Seu barco não tinha mais velas, motores ou remos. Mês após mês, eles ficaram à deriva, sem rumo. Seu sustento vinha da boa e velha mãe natureza, água da chuva e uma coleção aleatória de criaturas marinhas como peixes, tartarugas e pássaros. Após cerca de 4 meses, José perdeu seu amigo, mas decidiu continuar, na esperança de que um dia fosse resgatado. Mal sabia ele que não estava nem perto do fim de sua jornada. Ele tentou sinalizar para todos os navios que passavam, mas seus gritos desesperados por ajuda eram inúteis. Contando apenas com a água da chuva e com o que o mar lhe oferecia como alimento, José mantinha a noção dos seus dias pelas mudanças das fases da lua. Pouco mais de 1 ano após a desastrosa tempestade, José finalmente avistou terra firme. Seu coração se encheu de esperança e ele abandonou seu barco confiável, mas desgastado, optando por nadar em direção à costa. Para sua surpresa, se viu em uma das Ilhas Marshall, situada no lado mais distante do Pacífico de onde sua provação havia começado. O homem foi levado para um hospital, onde recuperou suas forças de forma lenta, mas constante. Ao retornar, sua família declarou que nunca havia desistido dele e ficou muito feliz com a notícia de seu encontro. No entanto, essa história de sobrevivência era tão fantástica que muitos levantaram as sobrancelhas em dúvida.
Será que um homem poderia realmente sobreviver por tanto tempo no mar em um barco minúsculo? No entanto, houve quem oferecesse um contraponto. Especialistas explicaram que a carne fresca de aves e tartarugas, que Alvarenga alegou ter consumido em abundância, continha vitamina C suficiente para garantir a sobrevivência.